E já vamos começar atualizando você de casa a respeito da pandemia do coronavírus aqui em Santa Catarina. Graziano Bialy já está conosco e a gente já pode fazer aí um balanço dessa semana, né? A primeira semana de volta às atividades, né, Grazi? Boa noite. Boa noite, Bruna. É verdade, sim. Já temos então uma primeira semana aí com o retorno do comércio, né, na maioria das cidades. E olha, pela avaliação do governo do estado, que terminou agora há pouco a coletiva, né, foi uma semana positiva, onde as pessoas utilizaram bastante, sim, as máscaras, fizeram as recomendações, então vem cumprindo as recomendações. Mas vamos lá, vamos atualizar os números então. Eu já coloco aqui na tela para a gente dar uma olhadinha. Chegamos a 962 casos aqui em Santa Catarina, então 36 casos a mais do que ontem, né? Esse número a gente vê que é uma curva acentuada, como a gente já vem tratando, justamente porque as medidas estão sendo cumpridas. Vamos dar uma olhadinha em como está pelas cidades também, o número de casos registrados, né? Olha só, em Florianópolis são 221 casos confirmados, isso de acordo com o governo do estado. Em Joinville, 85, em Blumenau, 75 casos, Balneário Camboriú, 58, em Camboriú, 55, Criciúma, 44, em Itajaí, 41, em São José, 35, Tubarão, 33, Braço do Norte, 27, e aí temos 103 pacientes em UTI desses 962 casos confirmados. 58 desses 103 pacientes estão confirmados e temos 45 que são suspeitos, ainda não tiveram um resultado do exame. A boa notícia que a gente vem trazendo aí ao longo dos dias é que desde que começou a pandemia aqui no estado, 131 pessoas que passaram pela UTI já deixaram a unidade de terapia intensiva e voltaram para a enfermaria. Essa é uma notícia bem importante para a gente dar. Vamos falar também sobre os óbitos, porque subiu o número de óbitos aqui no estado, né? Ontem eram 29, hoje já são 31 mortes em 20 municípios, né? E aí, assim também a gente percebe que lentamente, mas os casos vão acontecendo e vão aparecendo. Claro que aqui em Santa Catarina ainda são 31 mortes, um número bem baixo se compararmos ao Brasil, né? Temos também uma situação no Brasil, vamos mostrar aqui, em que já são uma morte a cada 6 minutos, olha só, já diminuiu o tempo e aumentou a morte, aumentou, né? O número, exatamente. Nós chegamos aí ao maior número de mortes, 217 mortes em 24 horas registradas no país. Já somamos, então, 2.141 mortes e aí esse número, ele impressiona, né? Uma morte a cada 6 minutos no Brasil chama bastante atenção e claro que a gente vem mantendo aí aquelas recomendações, o governador do estado chamou a atenção para isso. A gente deve manter a higiene, né, o uso do álcool gel e o uso de máscaras, que é imprescindível. E que vem sendo adotado, inclusive, pelos municípios como forma de regra, né, para que as pessoas de fato usem, se previnam para evitar, é claro, o contágio do coronavírus, porque daí sim a gente pode voltar às atividades, né? Exatamente, essa foi uma das questões que o governador colocou, inclusive. Se nos mantivermos assim, né, eles já estão avaliando a questão do retorno de atividades, do uso de praias, academias, igrejas e aquelas atividades ao ar livre, né? Então, se a gente permanecer cumprindo as medidas, acredito que em breve tenhamos aí boas notícias. Obrigada, Graziano Bialy, pelas informações atualizando aí pra gente ao longo de toda a semana. Então, chegamos na sexta-feira com um número ainda dentro aí, né, de uma medida que o governo espera. Obrigada, um bom fim de semana para você. Para você também, obrigada.